Fala pessoal, tranquilo? Sejam bem-vindos ao canal Simplificando Engenharia. Eu sou o Leonardo e hoje vamos falar sobre operadores matemáticos. O primeiro operador matemático, que é o operador mais básico que a gente tem, é a adição. O símbolo é o usual, que é o mais. O segundo operador matemático, que é o de subtração também, é o usual, que é o menos. Aqui nós já mudamos um pouquinho, o operador multiplicação é representado pelo asterisco, certo? O operador divisão, ele é representado pela barra, e o operador módulo, ele é representado aqui pelo símbolo de porcentagem, tá certo? Uma coisa muito importante aqui é a diferença entre o operador de divisão e o operador de módulo. O operador de divisão, ele vai retornar para a gente o valor real da divisão, sem aparecer o resto. Ou seja, se a gente pegar e dividir 5 por 2 com o operador de divisão, ele vai retornar no código para a gente o 2, certo? Que seria o resultado da divisão de 5 por 2, sem retornar para a gente o resto 1. Já o módulo, ele é o oposto, ele retorna o resto da divisão. Ou seja, se a gente pegar esse mesmo 5 e dividir por 2, ele vai retornar para a gente o 1, que é o módulo da divisão de 5 por 2, tá certo? Vamos começar aqui por cima aqui, a gente tem três variáveis declaradas, né? O float, largura, altura e área. E aqui vamos começar com um exemplo. Ó. A gente tem um cout. Vamos calcular a área de um triângulo. Aí aqui a gente tem um cout. Informe a largura, com um CIN para o usuário informar a largura. Aqui a gente tem informe a altura, para o usuário também informar a altura, né? Lembrando que essas variáveis foram declaradas lá em cima. E aqui a gente definiu que a área, né, que a gente declarou lá, a área é igual a entre parênteses, largura, asterisco, altura, significa o quê? Significa multiplicação, ou seja, a largura vezes a altura dividido por 2, representa a área, tá certo? E aqui, ó, vamos lá, cout, a área do triângulo ele vai retornar essa área para a gente, esse cálculo, conforme o usuário inserir os valores de largura e altura. Então essa é uma das funcionalidades aí dos operadores matemáticos, multiplicação e divisão. Já o módulo, vamos mudar um pouquinho aqui, ó. Aqui a gente declarou uma variável número, certo? E aqui a gente está pedindo, ó, insira um número inteiro para saber se ele é par, certo? E aqui está pedindo o número. If, vamos lá, se o número módulo 2 for igual a 0, o número é par. Ou seja, se o resto da divisão por 2 for 0, o número é par. Else, ou seja, o que não for módulo 2, se não for igual a 0, o número é ímpar, tá certo? Então esse é o sentido do módulo aqui, ó. Não é uma divisão foi igual a 0. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, o número vai ser par, certo? Então essa foi mais uma aulinha aqui do canal sobre operadores matemáticos. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Abraços, até a próxima.